Item 52 da síntese do profeta Isaías, o progresso e a glória de Sião. Estudando Isaías 54, versículos 1 a 17. O versículo 17 diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Na história de Israel, estudamos muitas ferramentas que Satanás preparou contra eles. Desde os assírios, babilônios, romanos, católicos, muçulmanos, Hitler e, por fim, o anticristo. Bom, alguns podem até dizer o seguinte: mas as ferramentas prosperaram. O Adolf Hitler causou muitos males a eles, né? Mas, na verdade, não prosperou, porque o alvo da ferramenta era destruir o povo de Israel. Esse era o alvo da ferramenta. Então, se não conseguiu destruir, então não prosperou contra eles, né? Eu coloquei aqui assírios, porque os assírios, quando cercaram Jerusalém, o anjo do Senhor foi lá e eliminou o exército deles. Depois, os babilônios conseguiram levá-los cativos, mas não conseguiram destruí-los. A mesma coisa com romanos e os católicos também, né? Infelizmente, Constantino perseguiu muito os judeus. Tem um livro que eu recomendo a vocês lerem, A Espada de Constantino, que fala como Constantino perseguiu os judeus. Depois dos católicos, os muçulmanos inacreditavelmente foram mais tolerantes com os judeus do que os católicos, né? E por fim, Hitler, tá bom, na Segunda Guerra Mundial, que chegou a apresentar como um plano mesmo de solução final para o problema dos judeus na história. Tanta gente vem tentando eliminar esse povo, eu tenho uma proposta de solução final para esse problema. E ele mandou isso numa carta ao Papa, né? Também essa ferramenta não prosperou. E por fim, o anticristo. Agora, olhando todo esse capítulo, vamos ler aí o versículo 4, né? Que esse capítulo ele inicia uma descrição da ascensão espiritual de Israel. Essa parte final agora do livro de Isaías é uma ascensão espiritual de Israel, em que eles entram na grande tribulação, sofrem, tá bom? Mas as armas do anticristo que se levanta agora contra eles não vai prosperar também, e por fim eles serão salvos. Então veja o versículo 4 de Isaías 54, né? Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Nós vamos ver aqui que Deus vai começar a descrever que Israel viveu como uma viuvez, ou seja, eles estavam separados de Deus, estavam sozinhos, tá ok? O versículo 5, porque o teu Criador é o teu marido, e Yahvé dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Veja, agora já está falando de redenção, né? Ele será chamado Deus de toda a terra. Então, olha, já está se aproximando o momento em que Israel vai se converter e Deus vai implantar o seu reino aqui na terra, e Jesus Cristo, né, Yahvé, será chamado o Deus de toda a terra. Bom, por eles não terem recebido o Messias e terem, né, o crucificado, veja o que o profeta continua dizendo, tá bom? Versículo 7. Por um pequeno momento te deixei. Por que Deus teve que deixá-los? Porque eles se desviaram da fé e mataram o Messias. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. O versículo 8. Em grande ira escondi a face de ti por um momento. Quando que Deus escondeu a face de Israel por um momento? Exatamente nesse momento agora que nós estamos vivendo, o período da era da igreja, é o momento em que Deus está com a sua face escondida de Israel. E ele prossegue, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz Yahvé, o teu Redentor. Então veja que aqui já está falando em redenção,
tá bom? Então aqui está claro que neste momento que nós estamos vivendo, Deus, ele virou o seu rosto, tá bom? Ele deixou Israel por algum momento, ok? Mas ele vai um dia redimir Israel. Alguns querem interpretar esse texto colocando ele lá nos dias do profeta Isaías, ou então no cativeiro babilônio, dizendo que Israel, que Deus virou a face de Israel lá no cativeiro babilônio. Mas veja que, na verdade, então, estaria em contradição, porque Deus diz que seria depois do cativeiro babilônio. Deus diz, né, com benignidade eterna me compadecerei de ti, tá bom? Ou seja, que Deus, então, já teria se voltado para Israel. Mas, não, nós vemos claramente que ainda Deus está falando que Israel está separado dele. Israel está separado dele até hoje. Eles estão tentando se aproximar, mas ainda estão separados. Ainda hoje Israel é um vale de ossos secos, que os ossos já começaram a se juntar, surgiu nervo, carne, pele, mas o corpo ainda não tem vida, porque chega um momento em que o anjo, né, fala para o profeta, né, que ainda não havia espírito no corpo, aí até que é chamado o espírito, e os espíritos dos homens, ali não é espírito com letra maiúscula, é espírito com letra minúscula, o espírito volta e o corpo recebe novamente vida. Quando chega no versículo 16, Deus explica por que as armas dos inimigos não prevalecem contra o povo de Israel. Por que as armas dos inimigos não prevalecem contra o povo? Ele diz, eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Quem é que cria as armas? Tá bom? Podemos dizer, irmãos, que até as armas atômicas que existem hoje, que os homens conseguiram descobrir como que o átomo funciona, com elétrons, prótons e nêutrons, e você enriquecendo determinados minerais, você consegue fazer com que esses átomos gerem uma explosão. Quem foi que criou os átomos? Foi Deus. Hoje nós podemos dizer que pela lógica, pela razão, um cientista ele tem que forçar muito a barra para ele continuar defendendo que o universo é obra do acaso. Porque tudo funciona numa sintonia tão perfeita, né, desde o universo até a menor das células, a capacidade de reprodução, o DNA humano, tudo funciona numa lógica tão perfeita que não tem como o acaso criar a lógica perfeita, né, que é o ser humano. Né? Vamos lembrar que Bill Gates, ele falando sobre o DNA humano, depois que ele viu tudo que se descobriu do DNA, ele falou que o DNA ele é muito, muito, muito mais complexo do que um programa de computador, de qualquer programa de computador que ele já fez pela sua empresa, pela Microsoft. Então, como algo muito mais complexo do que aquilo que o homem constrói, pode ser obra do acaso. Então, tudo foi construído por Deus, né? A racionalidade nos faz entender isso, tá bom? O ateu, ele tem que ser irracional para ele continuar defendendo que o universo é obra do acaso. Se todas as armas são criadas por Deus, como que o anticristo poderá chegar lá em Israel com arma atômica ou com outros tipos de armas, né, lutar contra o povo de Deus? Deus pode simplesmente fazer com que essas armas percam, né, o seu poder de destruir, a sua capacidade de explodir. Deus pode simplesmente impedir que essas armas funcionem, não? E certamente será algo assim que irá acontecer, porque nós sabemos que, segundo os noticiários que nós temos hoje, o mundo tem armas para acabar com a vida aqui na Terra. Por que isso não acontece? Porque Deus ele controla a história. Tem um texto na internet que foi dito que o primeiro-ministro de Israel teria feito esse discurso
mas eu não consegui ligar o texto diretamente ao discurso do Netanyahu, que é o atual primeiro-ministro de Israel. Mas o texto é uma verdade. Eu vou ler esse texto para vocês. Diz o seguinte: apenas 70 anos atrás, os judeus foram levados para o matadouro como ovelhas, por Adolf Hitler. Há 60 anos, não tínhamos país ou exército. Apenas algumas horas após a criação do Estado de Israel, 7 países árabes declararam guerra ao nosso pequeno Estado judeu. Nós éramos apenas 650 judeus contra o resto do mundo árabe, sem nenhuma força de defesa, nenhuma força aérea poderosa, apenas pessoas corajosas. Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, Egito, Líbia, Arábia Saudita, todos nos atacaram ao mesmo tempo. O país que as Nações Unidas nos deram foi 65% deserto. O país não era nada. 35 anos atrás, nós lutamos contra os 3 exércitos mais poderosos do Oriente Médio e nós os varremos, sim, em 6 dias. Lutamos contra várias coalizões de vários países árabes que tinham exércitos modernos e muitas armas soviéticas e sempre os derrotamos. Hoje temos um país, um exército, uma poderosa força aérea, um Estado cuja economia exporta milhões de dólares. Intel, Microsoft e IBM desenvolvem produtos para todos. Nossos médicos recebem prêmios por pesquisa médica. Irmãos, um dos países que mais recebeu o prêmio Nobel foi o Estado de Israel, num período tão curto de tempo. Nós fizemos o deserto florescer, vendemos laranjas, flores e legumes para todos. Aqui, eu gostaria de colocar um parênteses no que eles falam. Observe que eles usam muito nós. Então, esse texto, se partiu realmente de um judeu, eles deveriam já estar falando mais na bênção de Deus, porque a profecia dizia que o deserto floresceria. Prosseguindo, Israel enviou seus próprios satélites para o espaço. 3 satélites ao mesmo tempo. Inclusive, eles fizeram uma tentativa, enviaram um satélite para a Lua, que não conseguiu pousar na Lua. Ele caiu no solo lunar e explodiu, né? Porque vocês sabem que a Lua ela não tem atmosfera. Então, a atmosfera, você testar uma nave pousando aqui na atmosfera é uma coisa, na Lua que não tem atmosfera é outra. Eu duvido muito que os Estados Unidos tenham conseguido levar o homem à Lua, né? Tá bom? Bom, prosseguindo. Estamos orgulhosos de estar no mesmo nível que os Estados Unidos, que tem 250 milhões de habitantes, Rússia, que tem 200 milhões de habitantes, e China, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Europa, França, Grã-Bretanha, Alemanha com 350 milhões de habitantes. Esses são os únicos países do mundo que enviam objetos para o espaço. Israel agora faz parte da família de potências nucleares, com os Estados Unidos, Rússia, China, Índia, França, Grã-Bretanha. Eles não citaram aqui, mas o Paquistão também tem arma atômica. Nós nunca admitimos isso oficialmente, mas todos sabem disso. Apenas 60 anos atrás, eles nos pegaram envergonhados e desesperados para nos sacrificar. Tivemos recentemente a opressão sobre a Europa e vencemos nossas guerras aqui com menos do que nada. Nós construímos nosso pequeno império do nada. Quem é o Hamas que quer nos assustar, nos intimidar? Eles nos fazem rir. A Páscoa foi celebrada. Não vamos esquecer o que isso significa. Nós sobrevivemos ao faraó, sobrevivemos aos gregos. O Império Grego foi um dos que dominou Israel, né? Eles não incluíram aqui, mas tem que incluir também os persas, assírios. Sobrevivemos aos romanos, sobrevivemos à Inquisição da Espanha e do massacre na Rússia. Sobrevivemos a Hitler, aos alemães, ao Holocausto, aos exércitos de 7 países árabes.
Nós sobrevivemos a Saddam, continuaremos a sobreviver também aos inimigos de hoje. Pense em qualquer outro momento da história da humanidade. Pense nisso. Para nós, o povo judeu, a situação nunca foi melhor. Nós vamos enfrentar o mundo. Lembre-se, todas as nações ou culturas que uma vez tentaram nos destruir, hoje não existem mais. E nós ainda vivemos. Egito, alguns até dizem, o Egito existe, né? Mas na verdade, aquele Egito, aquela religião, né? Aquele povo deixou de existir. Hoje é um povo completamente diferente. O mesmo podemos dizer dos gregos, a religião grega, todo aquele povo, aquela cultura deixou de existir. Alexandre da Macedônia, os romanos, alguém fala latim hoje, e o Terceiro Reich. E olhe para nós, a nação da Bíblia, os escravos do Egito, nós ainda estamos aqui. E nós falamos a mesma língua, antes e agora. Os árabes ainda não sabem disso, mas aprenderão que existe um Deus. Enquanto mantivermos nossa identidade, nós seremos para sempre. Que bom, aqui eles começaram a exaltar a Deus. Então pedimos desculpas por não nos preocuparmos, por não chorarmos, por não termos medo. As coisas estão bem por aqui. Elas certamente poderiam ser melhores. No entanto, não acredite na mídia, porque eles não dizem que as festas ainda estão acontecendo. As pessoas ainda estão vivendo. As pessoas ainda estão saindo. As pessoas ainda estão saindo para ver seus amigos. Sim, nossa moral é baixa. Por quê? Só porque lamentamos nossos mortos, enquanto outros se regozijam no sangue derramado? É por isso que vamos vencer no final. Ele nunca dorme e nunca dormirá. O guardião de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, nós não sabemos se esse texto realmente partiu de do primeiro-ministro. Eu não consegui comprovação na internet, tá bom? Mas, de qualquer maneira, é um texto que podemos dizer que é verdadeiro, né? Nós temos hoje em Israel um grande sinal de que a profecia bíblica está se cumprindo e que o tempo do fim está próximo.